Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 35. Diz assim então a palavra do nosso Deus. E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Deus amado e Deus querido, Senhor meu Deus, estamos aqui neste lugar santo, aonde o Senhor escolheu, Pai, para estar habitando, aonde o Senhor escolheu para manifestar o seu poder, a sua graça, a sua unção. Pai, tome posse, Senhor, deste lugar, porque este lugar não é outro senão a tua casa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abre os corações, abre o entendimento. Senhor, que a sua palavra chegue ao coração do teu filho, Pai, porque só o Senhor sabe o que ele precisa. Pai, então em nome de Jesus, seja conosco, fale conosco, em nome de Jesus, amém? A palavra maravilhosa do Senhor, e está no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel chega para Maria e explica para Maria como é que será esse nascimento. Ele chega para Maria e ele vai dizer para Maria que virá sobre ela o Espírito Santo de Deus, que ela será coberta pelas virtudes e que a sombra do Altíssimo estará sobre a vida dela. Quando ele fala isso, ele está mostrando o sobrenatural de Deus. E nós servimos a um Deus que tem prazer no sobrenatural. Nós servimos a um Deus que nós olhamos a Bíblia inteira e só vemos o agir sobrenatural de Deus. Sobrenatural é aquilo que não consegue ser explicado racionalmente. Sobrenatural é aquilo que ninguém acredita. Sobrenatural às vezes até nos dá algum medo. Sobrenatural é uma coisa irreal. Sobrenatural é uma coisa inexplicável. Sobrenatural é milagre. E nós servimos a um Deus que você pega a Bíblia dele do começo ao fim, você pega a palavra dele e a palavra dele nos mostra o agir sobrenatural dele em várias situações. Eu tenho certeza que aqui dentro existem pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm um histórico de sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão pedindo a Deus: Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural de Deus, eu preciso fazer um sobrenatural para Deus. Eu não posso ser um crente natural e querer viver um sobrenatural. Eu não posso ser um crente mediano. Você vai na igreja mais ou menos, você lê a Bíblia mais ou menos, você ora mais ou menos, você acredita na palavra de Deus mais ou menos, você acredita no céu, no inferno mais ou menos. Eu não posso ser um cristão mais ou menos e no final da minha história querer viver o sobrenatural de Deus. Eu preciso fazer também o sobrenatural para Ele. Eu preciso crer neste sobrenatural de uma maneira extraordinária. Quando este anjo chega e começa a falar com ela, dizer para ela como que ela viveria esse sobrenatural. Para viver o sobrenatural, eu preciso que venha sobre mim o Espírito Santo de Deus. Eu não posso viver o sobrenatural com as minhas forças. Eu não posso viver o sobrenatural eu mesmo, usando a minha carne, usando o meu poder, não. Para que eu viva o sobrenatural, você precisa, eu preciso, nós precisamos que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus. E que Ele derrame as suas virtudes, que Ele derrame o seu poder sobre as nossas vidas. Quando Ele faz isso, aí sim,
nós conseguimos viver esse sobrenatural de Deus. Maria era uma mulher aqui que foi agraciada por Deus. Por quê? Porque sobre ela viria o Espírito Santo. E ela poderia então agora estar vivendo o sobrenatural. Cada um de nós que estamos aqui somos agraciados por Deus. Por quê? Porque nós também podemos receber o Espírito Santo, porque nós também podemos viver esse sobrenatural, porque nós podemos ter milagres em nossa história, porque nós podemos viver o irreal, porque nós podemos fazer e operar coisas que as pessoas vão dizer e falar: só Deus na tua vida que isso poderia acontecer. Mas como é que eu vou receber esse Espírito Santo de Deus? Diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos que havia uma festa em Jerusalém e estavam todos indo para aquela festa, todos reunidos para aquela festa em Jerusalém. Só que em Jerusalém havia uma casa, e nessa casa havia 120 pessoas que não estavam se importando se do lado tinha festa, não estavam se importando do que acontecia do lado de fora, não estavam se importando com o que o mundo estava oferecendo. Não, aquelas 120 pessoas estavam dentro de uma casa, clamando pelo Espírito Santo de Deus, clamando para que a promessa que Jesus fez, que desceria sobre eles o Espírito Santo de Deus, para que aquela promessa fosse cumprida. Estavam ali os 120 com o mesmo propósito, estavam ali os 120 com a mesma vontade no coração. Eles não estavam ali querendo viver coisas naturais, eles não estavam ali pedindo casas, eles não estavam ali pedindo portas abertas, eles não estavam ali pedindo coisas naturais, não. Eles estavam ali clamando ao Senhor para que o Senhor viesse operar na vida deles o sobrenatural de Deus, que era o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo atendeu aquele clamor. E o Espírito Santo atende ao teu clamor. E ele atendeu aquele clamor, e aquelas 120 pessoas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas começaram a viver o sobrenatural de Deus. Aquelas 120 pessoas estavam cheias do que elas haviam clamado, o Espírito Santo de Deus. Elas conseguiram viver o sobrenatural. E eu escolhi uma daquelas pessoas, eu escolhi um dos discípulos, o Pedro, só para falar algumas coisinhas sobre Pedro. Porque Pedro, ele foi um discípulo chamado por Jesus, não diretamente por Jesus, mas Jesus chamou o irmão dele, André. E André, todo feliz, chega para Pedro e fala: Pedro, eu conheci o homem. Pedro, eu conheci aquele que veio. Pedro, eu conheci o Messias. André havia acabado de conhecer Jesus e já saiu como um evangelista, já saiu pregando a palavra. E ele trouxe o seu irmão para estar junto com Jesus. Pedro era um pescador, era um homem rude. A profissão exigia que ele fosse assim. E Pedro, quando ele estava com Jesus, ele começou a caminhar e começou a ver o sobrenatural. Pedro viu os milagres acontecerem. Pedro estava vendo o sobrenatural. Mas eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, que Deus quer operar o sobrenatural em você, mas Deus também quer operar o sobrenatural através de você. Às vezes nós queremos só nós vivermos o sobrenatural, mas às vezes Deus quer te usar para fazer o sobrenatural na vida de outro. Às vezes Deus tem um trabalho para você ter uma grande obra na tua vida, mas a tua grande obra é trazer a alegria a outros.
E Pedro ali naquele momento, ele andava com Jesus e ele começou a ver os milagres. Ele começou a ver coxos sendo curados. Ele começou a ver leprosos sendo curados. Ele começou a ver cegos enxergarem. Ele começou a ver aleijados andarem. Ele começou a viver um sobrenatural. Mas só vendo. Sabe quando nós viramos testemunhas de milagres, mas não acontece na nossa vida? Sabe quando nós testemunhamos que famílias são restauradas, que filhos são restaurados, que a doença foi embora e nós chegamos e dizemos: veja aquela irmãzinha, ela foi curada. Veja aquela família, ela foi curada. Veja aquele filho, ele voltou para casa. A gente começa a testemunhar coisas que estão acontecendo, sobrenatural de Deus. E aí nós viramos para Deus e falamos: Deus, por que não está acontecendo esse sobrenatural na nossa vida? Deus, por que não está acontecendo na minha vida? Deus nessa noite fala para mim e para você: clame para que a sombra do Altíssimo, para que o Espírito Santo invada a tua casa. A sua casa precisa viver um sobrenatural. A sua saúde precisa viver um sobrenatural. Os seus relacionamentos precisam viver o sobrenatural. A minha igreja precisa viver o sobrenatural. A nova unção precisa viver um sobrenatural. Mas nós precisamos viver esse sobrenatural quando nós todos estivermos aqui, unidos e reunidos e clamando para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nesse sobrenatural. Pedro viveu ali 2 pescas maravilhosas. E o interessante é que tinha um monte de barco, mas o Senhor Jesus, ele pedia o barco de Pedro emprestado. Às vezes o Senhor está pedindo o seu barco para um grande milagre. E quando o Senhor pedia a Pedro o barco, Pedro, está aqui, Senhor, ele obedecia na hora, emprestava o barco. Nós sabemos que na Bíblia nos mostra 2 pescas maravilhosas. Uma pesca que quase tombava o barco, mas o Senhor estava ali com Pedro e falou: Pedro, joga do outro lado. Pedro, você não vai mudar aqui não, ó, você vai ficar na mesma água. Só faz diferente. Joga do outro lado. E Pedro ali viveu um sobrenatural, porque ele havia jogado aquela rede a noite toda. Ele não era o carpinteiro que se tornou pescador, não, ele era um pescador. Ele tinha jogado aquela rede, jogou a rede, puxou e nada. Jogou a rede, puxou, veio algas. Jogou a rede, puxou, veio outras coisas, mas não veio nenhum peixe. Ele desistiu, ele falou: chega, hoje o mar não está para peixe. E não estava mesmo, porque Jesus não estava ali no barco. Mas quando Jesus manda que ele retorne àquele lugar, Jesus manda que ele jogue a rede, ele diz: Senhor, eu vou jogar, mas eu vou jogar porque o Senhor está mandando. Porque olha, eu sei que a coisa não está dando certo, mas eu vou jogar. E quando ele joga, a pesca é maravilhosa. Se o Senhor está mandando, fica na mesma água, só que faça diferente do que você tem feito. Tente fazer diferente, tente ouvir a voz dele, tente obedecê-lo, e que você vai viver o sobrenatural. A outra pesca foram 153 peixes. E aí foram 153 peixes, pastora. 153 peixes não são grandes peixes. Mas aí eu fui olhar, procurar as informações, e os 153 peixes que vieram, eu não lembro o nome dos peixes, mas eram peixes que existiam naquele mar. Cada um peixe tinha 5 metros de comprimento. 5 metros de comprimento, um peixe. Eu imagino 2 ou 3 homens segurando aquele peixe. Vocês já imaginaram 153 peixes daquele tamanho dentro do barco? É o sobrenatural de Deus. E diz que os peixes pulavam, porque o sobrenatural de Deus vem para agir. Pedro estava de novo no seu barco,
indo para um caminho aonde Jesus havia mandado para que ele fosse para o outro lado. Só que agora ele vê Jesus vindo na direção dele. E quando ele olha na direção, ele fala: Jesus, se é o Senhor, eu posso ir até aí? Pedro foi o único homem que andou sobre a água 2 vezes. Ninguém mais andou sobre a água 2 vezes. Jesus andou sobre a água uma vez só, Pedro andou 2. Pastora, duas vezes. Porque Jesus estava vindo em direção ao barco e Pedro começou a andar na primeira vez, quando ele foi em direção a Jesus. Ele foi em direção a Jesus, ele estava andando a primeira vez. Diz a palavra do Senhor que o vento começou a fazer com que ele tivesse medo. Talvez as pessoas no barco começaram a comentar alguma coisa, e aí ele perdeu o foco. Porque quando nós olhamos para o outro lado, quando nós damos ouvidos a outras coisas, às vezes nós perdemos o foco. E quando ele perde o foco, a água que estava sólida embaixo vira líquida novamente. E ele afunda. E quando ele afunda, ele pede socorro ao Senhor. Mas é tão lindo que o Jesus não corre até ele para socorrê-lo, não. A única coisa que Jesus faz é estender a mão. Entendam que Jesus não corre em direção a ele. Jesus apenas estende a mão. Isso significa que Pedro já estava pertinho de Jesus. Quando Pedro desistiu da caminhada, quando Pedro olhou para o outro lado, ele já estava pertinho da vitória. Era simplesmente ele estender as mãos que ele já estava do lado de Jesus. Então eu não sei como está a sua caminhada, eu não sei como você tem caminhado, mas tenha certeza, não desista, porque você pode estar tão pertinho de Jesus, tão pertinho da tua vitória, tão pertinho do sobrenatural de Deus. E só foi um estender a mão. E o Senhor estendeu a mão e o trouxe de volta. E agora, Pedro anda pela 2ª vez sobre a água. Ele anda em direção ao barco agora, voltando. Só que agora ele anda voltando com Jesus. Ele anda caminhando com Jesus. Pedro está vivendo um sobrenatural de Deus maravilhoso. Mas Pedro estava ali, entre os 120, clamando pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha visto os milagres, mas ele queria que aquele Espírito Santo de Deus estivesse nele, para que através dele os milagres também acontecessem. E diz a palavra do Senhor que naquele dia de Pentecostes, no dia que de fogo aquela casa foi cheia do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor que quando Pedro sai daquela casa, aquela cidade estava em festa. E Pedro resolve evangelizar aquele dia. E quando ele sai, ele começa a pregar. E ele começa a pregar agora não simplesmente coisas que ele conhecia, mas ele começa a pregar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começa a pregar vivendo agora nele o sobrenatural de Deus. Eu não sei, mas eu queria saber muito, meu pastor Alexandre, o que foi que ele pregou naquela noite. Porque 3.000 almas. Não foram 3 pessoas, não foram 30, não foram 300. 3.000 almas deixaram a festa de Jerusalém. 3.000 almas deixaram aquilo que o mundo estava oferecendo. 3.000 almas começaram a caminhar com Jesus, porque Pedro estava vivendo um sobrenatural de Deus. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Eu quero encher aquela igreja que não tenha mais espaço. Mas para encher aquela igreja, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Mas Deus vai usar quem, pastor? Aquele que quer viver o sobrenatural. Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Senhor, eu quero pregar a palavra, eu quero falar o evangelho, e eu quero ver pessoas sendo salvas. Eu quero ver pessoas deixando lá as drogas. Eu quero ver pessoas tendo vidas restauradas. Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Pedro vive um sobrenatural de Deus tão lindo.
que ele vai, Pedro e João vão passando para ir ao templo. E quando eles chegam no templo, na entrada do templo, existe uma porta. Diz a palavra do Senhor que essa porta se chama Formosa. E diz a palavra de Deus que ela era formosa, porque ela tinha 25 metros de porta. A largura daquela porta era 25 metros. E ela era feita de ouro e prata. Imaginem o sol batendo naquela porta linda. Ela era realmente formosa. E por aquela porta vários queriam entrar no templo. Mas havia um paralítico, que todo dia ele era colocado ali, na porta do templo, para que ele viesse estar pedindo esmolas. Provavelmente, aquilo dava muito dinheiro a ele, porque diz a palavra que ele estava ali há 40 anos sentado naquele templo. Ninguém ficaria pedindo esmola 40 anos no mesmo lugar se não tivesse um dinheirinho. Mudaria de ponto, mas não, ele ficou ali. E ali ele ficou durante 40 anos esperando apenas esmola. Mas ele não sabia que o sobrenatural de Deus ia acontecer na vida dele naquele dia, naquela tarde, naquele lugar. E aí vem Pedro e João para subirem ao templo. Ele logo estende as mãos e pede uma esmola. E Pedro diz para ele assim, enfia a mão no bolso e diz: ó, não tenho ouro. A porta é de ouro, mas eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho? E o que Pedro tinha? Pedro tinha o sobrenatural de Deus. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Pedro tinha o poder, as virtudes do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele vira e fala assim: aquilo que eu tenho, isso eu vos dou, levanta e anda. E o coxo levantou? Não. O coxo não levantou. E Pedro agora baixa perto dele e diz assim: olha para mim. E agora aquele coxo levanta os olhos e olha para Pedro. E quando ele olha para Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro toca na mão dele. E aí ele não levanta, ele solta. Ele está há 40 anos aleijado. E aí é meio difícil que ele estivesse andando normalmente, mas ele nem levanta, ele dá um salto. Ele dá um salto e ele vai para onde? Ele dá um salto e ele vai para a festa? Não, ele dá um salto e ele entra naquele templo que ele queria entrar há 40 anos e que não conseguia, porque ele estava impedido de entrar naquele lugar. Talvez você esteja parado, esperando só uma esmola. Talvez você esteja parado querendo só um pouquinho de Deus. Talvez você esteja parado pedindo só: Senhor, é só um pouquinho, eu só quero um pouquinho. Mas Deus nesta noite, Ele quer dizer para você que Ele quer fazer o sobrenatural. Ele quer transformar esse pouquinho que você deseja num grande milagre. Ele quer que você entre naquele templo, que você entre naquele local, que você possa testemunhar o milagre que aconteceu na tua vida. Pedro agora está vivendo um sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus incomoda. O sobrenatural de Deus incomoda. Quando você começa a viver o sobrenatural, quando você começa a viver os milagres, vão ter pessoas que vão se levantar. E aí teve, com certeza, os sacerdotes. Os sacerdotes ficaram zangados porque Pedro curou aquele homem. Os sacerdotes ficaram irados porque Pedro curou aquele homem. E eles mandam chamar Pedro. Prendem Pedro. Batem em Pedro. E colocam Pedro no subsolo da cadeia, preso. Mas por que o inimigo prendeu Pedro? Simplesmente por inveja. Simplesmente porque ele viu o sobrenatural. E apesar de serem sacerdotes, eles não viviam o sobrenatural de Deus. Então, se você começar a viver o sobrenatural e as coisas começarem a dar meio que errado, e você vai falar: poxa vida, mas eu estou vivendo o sobrenatural e as coisas estão piorando na minha vida. Não se importe não, porque Deus vai ter um outro sobrenatural para cobrir aquilo. Deus vai estar se levantando para mudar essa situação, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, 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 aleluia. E Pedro está lá na cadeia, está preso, apanhou, mas ele está lá. A igreja reunida agora estava orando para que Pedro fosse solto. E Pedro está lá na cadeia. O que o Senhor faz? O Senhor manda o sobrenatural dele. O Senhor manda agora anjos abrirem as portas para que Pedro saia da cadeia. Diz a palavra de Deus que Pedro ele é guardado por 16 soldados. 16 soldados que estão amarrados com correntes ao pé de Pedro e pé de João. E o anjo vai, chega lá, dá um sono naqueles 16 soldados, abre aquelas algemas, aquelas correntes. Pedro e João saem e os soldados ficam dormindo. A primeira porta está fechada, o anjo toca, a porta se abre. Sabe, quando você vai a um shopping, que você não precisa nem colocar a mão na maçaneta, que você toca no tapete e a porta abre automaticamente? Ali no shopping há um controle, mas na sua vida a porta pode abrir-se automaticamente pelo controle de Deus. Você não precisa fazer nada, é só você entregar o seu controle na mão dele. Quando eu era pequena, pastor Alexandre, nós éramos muito pobres, muito pobres. E nós não tínhamos televisão e a nossa vizinha deixava a gente ver meia hora de televisão na varanda da casa dela, e quando começava alguma coisa interessante, ela fechava a janela e nós íamos para casa. E aí minha mãe comprou uma televisão um dia e ela disse assim: comprei uma televisão a cores. E nós ficamos doidos, porque a gente não tinha nem televisão preto e branco, quanto mais a cores. Só que quando nós chegamos, a televisão ela tinha simplesmente um plástico